Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Juliana Oliveira e eu sou jornalista, sou consultora de comunicação corporativa e nós estamos aqui e vou mediar esse primeiro debate promovido pelo Marcos Moretti, pelo Marcos Rogério Moretti Advogados. O debate vai durar 1 hora. Depois que a gente terminar essa conversa ao vivo, ele vai ficar disponível nas nossas redes sociais e é só seguir a gente para acompanhar. Vai ficar tudo lá e vocês podem participar, inclusive durante o debate, se vocês quiserem fazendo perguntas, colocando no chat, a gente, aí no seu linkzinho do Facebook, a gente responde na sequência, tá bom? Todos esses seminários, eles vão acontecer uma vez por mês, a ideia é que a gente traga temas que são relevantes e úteis para a sociedade, no geral, e a ideia é que eles sejam uma vez por mês, eles vão impactar, os temas que a gente vai abordar são temas de grande impacto e não podia começar de jeito melhor do que com esse, que é tratando de um tema tão sensível como a reforma administrativa. Essa reforma está sendo discutida no Congresso, se dará por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 32 de 2020, de autoria do Poder Executivo Federal. Ela pretende mexer na carreira de servidores públicos, está sendo divulgada como uma reforma que só vai lidar com os futuros, vai abranger apenas os futuros servidores públicos. Mas vamos discutir aqui alguns detalhes para ver se isso vai ficar assim mesmo, né? Para debater esse assunto com a gente convidou, muito obrigada desde já pela participação, da deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, é linguista, escritora, professora e ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e atualmente ela é pré-candidata a prefeita da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Boa tarde, deputada, é um prazer enorme tê-la com a gente. Prazer o meu estar com você, Juliana, estar aqui com o Marcos Rogério para debater um tema tão importante, que, na verdade, está criando tanta curiosidade nas pessoas, né? Então, eu acho que esses webinars começam muito bem. Que bom, que joia. A gente também tem aqui um outro especialista no assunto, que é um professor, mestre em Direito e advogado Marcos Rogério de Souza. O Marcos é sócio do escritório Marcos Rogério Moretti Advocacia, atua como assessor jurídico do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, deputada Margarida. É uma honra para mim compartilhar esse espaço com você, Margarida, e com você, Juliana. Acho que os nossos ouvintes já conhecem, Juliana, a deputada Margarida é uma das mais preparadas parlamentares dessa legislatura. Foi reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e brilha como deputada. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho em qualquer atividade que ela assumir nessa vida tão combativa que ela tem. E desde já estamos aqui torcendo pela campanha, não é mesmo? Que seja vitoriosa a nossa próxima prefeita de Juiz de Fora. Eu vou repetir, porque eu comecei meio atabalhoada aqui, então eu vou dar uma repetida só para deixar bem claro. Esse debate vai durar 1 hora, está sendo transmitido ao vivo. Você pode fazer suas perguntas, você que está nos ouvindo pode fazer suas perguntas, ou depois que os palestrantes fizerem as suas apresentações, ou deixá-las no linkzinho onde está o videozinho. E depois disso, esse vídeo vai ficar disponível na íntegra nas nossas plataformas digitais do escritório Marcos Rogério Moretti Advogados, ok? Então, agora eu passo a palavra para a nossa deputada e futura prefeita de Juiz de Fora, Margarida. Por favor, a palavra é com você. Muito obrigada, Juliana. Também reiterar a minha satisfação de estar aqui com o Marcos Rogério, uma jovem e brilhante contribuição que a ciência jurídica brasileira oferece ao cenário público, não só nessa sua atuação aí no escritório, junto com Jonatas Moretti, de quem eu também sou fã de carteirinha, e que hoje está um pouco triste por causa dos resultados futebolísticos de ontem, né? Mas também não é possível a pessoa ser sempre feliz. Então, não foi uma derrotinha, né? Não vamos tratar sobre o assunto, mas 5, não é mesmo? Nós não vamos tratar desse assunto porque pode aumentar a tristeza. Então, né, o assunto em si já é muito impactante. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo conversar com vocês, a convite
desse escritório e eu cumprimento, inclusive, pela iniciativa de promover esses debates mensais, porque isso certamente interessa muitíssimo a comunidade brasileira, aquela que tem interesse no debate dos temas públicos. E esse tema, a PEC 32, precisa, de fato, de ser debatida com a maior amplidão possível. Já é até um absurdo encaminhá-la nesse momento em que nós, por força da pandemia, estamos trabalhando remotamente. E, com isso, o espaço para debate e a própria participação da sociedade acaba ficando muito mais restrita. Então, definitivamente, não se enquadra naquele conjunto de projetos que nós definimos previamente ao inaugurarmos essa metodologia de trabalho no parlamento, não se enquadra entre os temas que a pandemia pautaria pela sua emergência. Na verdade, a emergência é outra. Nós hoje temos um governo esquizofrênico, na verdade, porque o cabeça do governo ele não pensa como o seu ministro da Fazenda, o Poço Ipiranga. Há uma divergência entre eles e talvez até seja um teatro que eles combinam, mas um fala uma coisa e o outro desmente. Então, é um time de futebol muito esquisito, porque a maneira como eles passam a bola um para o outro é uma coisa alucinante. Recentemente foi anunciado aí um programa de renda mínima cuja fonte, para sustentá-lo, viria da supressão de benefícios e de programas sociais. E como isso, evidentemente, impactou de uma forma muito negativa, o que faz o presidente da República? Diz que ele vai aplicar um cartão vermelho naqueles que pensam diferente dele e estão encaminhando, em nome do seu governo, projetos que ele não abençoa. Então, vamos lá. A PEC 32, ela é, na verdade, a consolidação de 3 outras propostas de emenda constitucional que tramitariam desde o final do ano passado e todas elas funcionando, se fossem aprovadas, elas consistiriam em uma profunda reforma constitucional. Na verdade, alguém que tem um pouco mais de tarimba política deve ter explicado ao governo que tramitar 3 PECs é mais complicado do que tramitar uma só. Então, o fato é que eles mudaram a tática e, ao invés agora de estarmos debatendo 3 propostas de emenda constitucional, cuja tramitação é complicada, porque você tem maiorias qualificadas no Senado, na Câmara e votações em 2 turnos em ambas as casas, então agora nós fazemos uma compactação que, naturalmente, interessa a quem quer ver essas teses aprovadas e vamos passar o trator em cima do Congresso. Só que eu acho que nós precisamos todos, e por isso é que eu cumprimento vocês por promover esse debate, porque a PEC 32 é muito mais do que uma reforma administrativa. Ela é, de fato, um profundo processo de desconstitucionalização, de desmanche da Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição social-democrata. É uma Constituição que presume a democracia liberal, e é isso, na verdade, que vem prevalecendo no Brasil, com todos os tropeços característicos, inclusive da falta de fundamento para a vigência aqui de uma democracia liberal. Um grande pensador do século XX, Roberto Schwartz, escreve num dos seus livros que o liberalismo no Brasil é uma ideia fora do lugar, e é mesmo, porque quando as ideias liberais começaram a prosperar no final do século XIX, aqueles que as defendiam, creiam vocês, eram
donos de pessoas escravizadas, eram exploradores do trabalho escravo. Então, isso é uma coisa, nada se pode imaginar que seja mais antiliberal. Então, nós temos esse liberalismo de fachada, e, de outro lado, você tem uma compreensão, né, de uma proposta que é mais do que liberal. Ela é fiscalista e ela desmancha o Estado como protagonista da transformação social. E isso em absoluta contradição com a história brasileira. Vamos pensar, quem introduziu a indústria pesada no Brasil? O Estado, através da siderúrgica, da CSN, lá em Volta Redonda. Quem bancou a indústria automobilística em São Paulo? O Estado. Quem é que constituiu uma empresa para a exploração de petróleo? O Estado. Quem financia o desenvolvimento brasileiro? Os bancos públicos. Então, isso já é da história do Brasil pré-1988. Mas, em 1988, finalmente, por força da grande mobilização social daquele momento, você vota uma Constituição que claramente ela visa introduzir no Brasil, no fim do século XX, um estado de bem-estar social. Necessário ressaltar também que, ao fazer isso, nós estamos na contramão do mundo. Porque na década de 80, os países capitalistas centrais estão vivendo exatamente o processo de desmonte dos estados de bem-estar social com a primeira onda do neoliberalismo. Muito bem, mas o Brasil constituiu isso, esse modelo encontrou um florescimento e uma consolidação. Na primeira década, nas duas primeiras décadas do século XX, até 2015, digamos assim, e daí por diante, você está vivendo esse processo de desconstitucionalização com uma radicalização das reformas liberais. Então, eu quero dizer a vocês que a PEC 32 ela introduz um princípio pelo qual cabe ao Estado um papel chamado de subsidiariedade. O Estado passa a ser subsidiário na aplicação das políticas. Ele deixa de ser protagonista e o provimento dos serviços estatais passa a ser complementar. Mais do que isso, o Estado passa a ser proibido de intervir na política econômica onde isso contrarie o livre mercado. Então, digamos, vou dar um exemplo. Uma política que foi adotada nos governos Lula e nos governos Dilma. A aquisição de conteúdo nacional no desenvolvimento da exploração do pré-sal. Tá certo? Que, sem dúvida nenhuma, injetou recursos na indústria nacional, injetou recursos nas empresas nacionais, gerou empregos no Brasil. Desculpem. Isso agora não será mais possível. Então, eu diria que essa é a primeira observação que eu quero fazer. A mudança radical do papel do Estado, um processo desconstituinte. Só quero chamar a atenção para uma coisa. Eu sou deputada federal, com outros 512, e mais os senadores. Ninguém de nós foi eleito constituinte. Nós somos eleitos deputados. Você fazer emendas à Constituição é razoável se a realidade necessita disso e você, de outro lado, faz uma emenda tópica. Vou dar um exemplo. A emenda que introduziu este ano o orçamento de guerra, tá certo? Por força das condições extraordinárias que nós tínhamos que abraçar para enfrentar a pandemia. Mas aqui não se trata disso. Trata-se de desconstitucionalizar. E isso é, na verdade, uma radicalização das reformas neoliberais que já vinham acontecendo. Quer dizer, nós estamos na esteira da
reforma trabalhista, das reformas trabalhistas, melhor dizendo. Por exemplo, uma das mais perversas e impactantes foi a universalização da possibilidade de terceirizar. Não apenas as atividades acessórias, mas inclusive as atividades estratégicas. E também no serviço público. E por isso nós hoje encontramos uma situação tão complicada de gerir, digamos, numa prefeitura municipal, em que no mesmo equipamento público você encontra gente terceirizada, efetiva e pessoas que trabalham por demanda. Isso todos eles no mesmo ambiente de trabalho. Imaginem o quanto que isso contribui para a harmonia, para a execução das tarefas, para uma reflexão estratégica. Então, é isso que nós encontramos. Uma outra das mais importantes reformas liberais que foi adotada no Brasil, e que eu considero que seja um crime, é a Emenda 95, que estabeleceu o teto dos gastos sociais. Vamos lá, amigas e amigos, ninguém está botando a tampa na parte do financiamento da dívida. Este continua próspero. O que o Estado minimalista, que é recomendado, o Estado minimalista que se quer é o Estado social. Para esse é que você tem o teto de gastos, tá certo? E isso significa, na verdade, reduzir a capacidade do Estado brasileiro de prover serviços públicos. Mas nisso tudo, digamos, o que há de mais palpitante, e nós podemos ser, inclusive, induzidos a priorizar esse debate em desfavor desses outros aspectos que eu estou mencionando, o bicho que está pegando é a reforma do funcionalismo, que, segundo dizem, será daqui para frente. Mas, muito bem, daqui para frente você está desmanchando o Estado brasileiro. Por quê? Porque você destrói a possibilidade de ter carreiras, de ter estabilidade. Você não vai ter mais um serviço civil como tem na Alemanha, como tem nos Estados Unidos. Vejam vocês, eu não estou comparando o Brasil com Cuba, nem com a China, e nem mesmo com a Venezuela. Eu não sou bolivariana nesse aspecto. Eu estou comparando o Brasil com grandes países capitalistas, todos os quais têm um Estado forte, têm um Estado profissionalizado, que ultrapassa os governos. Alguém tem dúvida sobre isso nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país que tem a CIA. A CIA é um corpo de servidores públicos estável e que ultrapassa, pouco importa se é o governo Obama, se é o governo Trump, está lá a CIA praticando e produzindo políticas de Estado, que nós podemos até renegar, mas são as políticas do Império Americano, e elas existem com esse grau de eficácia exatamente porque lá eles têm serviço público. Vocês sabem onde fica abrigada a web no mundo, a internet? Numa sala do Pentágono. Então é uma coisa doida, porque a internet, supostamente, é o paraíso da liberdade econômica. Sim, mas a internet foi desenvolvida como uma ferramenta militar. E ela prossegue sendo uma ferramenta americana. Uma boa parte da briga com a China é que a China quer ter a sua própria internet. Ela não quer ter internet americana. Então, amigos e amigas, lá tem Estado, lá tem funcionalismo público. E o que eu acho de mais ultrajante nessa proposta é que ela vai pegar os peixinhos e os tubarões continuarão nadando de forma gloriosa. Os marajás do serviço público, as carreiras jurídicas, o legislativo, nada os alcançará. Esses estão defendidos. E você vai pegar os médicos, os enfermeiros, as professoras, você vai pegar os assistentes sociais, você vai pegar os técnicos, os fiscais, esses que você vai pegar. A aristocracia do serviço público está
absolutamente imune a qualquer mudança. Então, é uma reforma torta, injusta, eticamente questionável e definitivamente não resolve os problemas do Brasil, porque os problemas do Brasil não podem ser reduzidos ao custo do funcionalismo público. Terminando, Juliana, eu quero só dizer duas coisas. Primeiro, que quando se diz que gasta-se com funcionalismo no Brasil 13,5% do PIB, e eu não sei, realmente não posso, não tenho auditados esses números, mas digamos que eles sejam verdadeiros. Aí as pessoas, dentro dessa retórica, argumentam, vejam, gasta-se 13,5% com funcionalismo e 5,5% com a educação. Isso é uma miséria lógica. Por quê? 85% do gasto com a educação é funcionalismo. Então, você está contando duas vezes a mesma coisa e comparando como se fossem diferentes. Tá certo? Os 6,5% da educação já estão incluídos nos 13% condenados. A mesma coisa se dá com a saúde. No caso da saúde, a parte principal na composição dos gastos são os médicos, são os enfermeiros, são os assistentes de enfermagem, são os fisioterapeutas, é gente. Até porque nós ainda não temos uma saúde robótica. Então, por essa razão, a maior parte do gasto com saúde é com recursos humanos. Então, vocês estão... O governo, que é o governo das notícias falsas, das fake news, é também o da argumentação falaciosa, porque você conta duas vezes a mesma coisa e as compara entre si como se fossem diferentes. O que eu quero dizer a todos e a todas que estão nos ouvindo, essa reforma ela não está sendo combatida por razões corporativas. Quem não é funcionário público deve opor-se à PEC 32 em defesa dos seus próprios direitos. É da sociedade que nós estamos falando, não do funcionalismo. O funcionalismo existe para cumprir um papel de executar políticas que interessam à sociedade. Então, definitivamente, vamos mudar o foco e encarar a PEC 32 pelo grande perigo que ela oferece ao nosso país. Muito obrigada pela oportunidade e devolvo a palavra a Juliana. Muito obrigada. Muito obrigada, Margarida. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. É bom ter primeiro um relato histórico, né? Mostrar como é que é o desenvolvimento do Estado na economia do país, uma economia que se pretende liberal, mas engatinha ainda, né? E diante dessa falaciosa problema com os gastos do servidor público. A desculpa é sempre o gasto do servidor público, né? Mas vamos ver agora, eu agradeço imensamente e vamos passar a palavra para o Marcos Rogério. Eu não estou te ouvindo. Seu microfone. Muito boa tarde, Juliana. Belíssimas as palavras de exposição da deputada Margarida. A minha fala aqui fica mais fácil porque a Margarida introduziu realmente o tema na sua complexidade inteira. Mas eu reforço um pensamento da deputada dizendo que a reforma administrativa ela é uma irmã siamesa da reforma da Previdência. Aquela reforma que disseram que ia acabar com privilégios, mas que no final das contas aumentou o tempo do trabalhador para se aposentar e reduziu o valor da aposentadoria. Essa reforma trabalhista é a irmã também, a reforma administrativa é a irmã siamesa também da reforma trabalhista. Aquela que disseram que iam gerar milhões e milhões de empregos e que no final das contas reduziu ainda mais a proteção que os trabalhadores têm, introduzindo os contratos precários de trabalho, como o contrato intermitente, como o trabalhador autônomo exclusivo, entre outras desproteções. A reforma administrativa, como disse a Margarida, é a irmã siamesa da reforma fiscal, aquela que introduziu a emenda do teto dos gastos, que impede, por exemplo, que haja investimento em saúde, que haja investimento em educação, que haja investimentos públicos. Essa reforma administrativa é também irmã siamesa das privatizações.
as privatizações de tudo, de todos os órgãos e por aí vai. E essa reforma administrativa, ao fim e ao cabo, ela participa das chamadas reformas neoliberais ou ultraliberais que visam, como disse a Margarida, desconstituir os direitos que foram assegurados em 88. Porque, né, Margarida, quando a gente fala em direito à educação, direito à saúde, como você disse, alguém precisa oferecer o serviço de educação, alguém precisa oferecer o serviço de saúde. Todos os aspectos da nossa vida em sociedade estão vinculados a serviços públicos e a servidores públicos. E a experiência que o Brasil viveu durante mais de 120, 130 anos de servidores que não tinham estabilidade, que na verdade não eram servidores, nós vivemos o Império todo assim, a Primeira República toda assim, foi uma experiência em que a cada ciclo de governo todo mundo saía para entrar os apoiadores do governo eleito. E isso representava uma quebra na continuidade do serviço público e um espaço muito grande para desmandos e para falta de profissionalismo. Como você bem disse, é fundamental que nós tenhamos uma estrutura profissionalizada, contínua, que atravesse as gestões e os ciclos de governo. Nós vamos ter eleição municipal esse ano. Imagine aí na sua cidade, na sua região, se o novo prefeito pudesse nomear todos os servidores de acordo com o seu interesse. Isso certamente não representaria grandes ganhos para a população, muito pelo contrário. Mas o governo, ele escora o seu argumento, como disse a Margarida, na tese de sempre. Os servidores públicos custam muito, eles não são produtivos, o orçamento público está engessado. E segundo o governo, uma pessoa que entra no Estado como servidora pública, ele passa 59 anos pendurado na folha, como diz o governo. 28, 30 anos como servidor propriamente dito, depois ele se aposenta, fica mais uns 20 anos, depois o servidor morre e a família usa da pensão por mais uns 11 anos. Isso daria 59, 60 anos. Então, o grande objetivo da reforma é evitar que o servidor público entre no Estado e tenha, estabilidade e depois aposentadoria própria, aposentadoria pelo regime próprio. E a reforma, então, está pensada nesse aspecto. A reforma, ela não se resume à emenda 32, à emenda constitucional 32, a PEC 32. Ela se desdobrará em duas etapas. Na primeira etapa é a reforma constitucional, né, a PEC 32, que, como disse a Margarida, muda profundamente a Constituição, mas sem dizer o que é que vai ficar no lugar. Ela estabelece diretrizes em muitas áreas. E depois haverá um conjunto grande de projetos de lei, um projeto de lei complementar e vários projetos de lei ordinária que estabelecerão a regulamentação da reforma, dizendo de fato o que vai poder acontecer ou não. E, infelizmente, esses projetos de lei que virão depois poderão ser medidas provisórias, ou seja, um ato unilateral do presidente da República que, depois de editado e entra em vigor, é que passa pelo Congresso Nacional. Então, quando a reforma ela estabelece as profundas mudanças sem dizer o conteúdo, ela, na verdade, pede um cheque em branco para o Poder Executivo dispor depois sobre o tema. Mas, muito bem, quem é afetado pela reforma? É muito importante dizer isso. São afetados pela reforma os servidores atuais e, Margarida, está muito claro que os servidores atuais são afetados. Eu vou mencionar isso depois. Além dos futuros servidores. São afetados pela reforma quem é servidor público, no sentido estrito da palavra, e também quem é empregado público, ou seja, é regido pela CLT. E é afetado pela reforma também os servidores do governo federal, dos governos estaduais e do Distrito Federal e os servidores municipais. Então, ninguém fica de fora, os atuais e os futuros. Muito bem, e o que é que a reforma faz? Como disse a Margarida, esses servidores todos são afetados, mas, na verdade, a reforma afeta de forma diferente, como ela disse. Os tubarões ou o andar de cima do serviço público não é atingido. Por exemplo, juiz
ainda que seja concursado, tenha estabilidade, não é atingido pela reforma. Membros do Ministério Público, promotor, procurador, também não. Militares também não. E qual que é a lógica do governo aqui? Ao deixar de fora essas categorias, o governo quer facilitar a aprovação da reforma, porque essas categorias têm muita força política no Congresso. A reforma também, ela é bem sutil e o impacto é muito pequeno nos chamados cargos típicos de Estado. Os cargos típicos de Estado, né, que são ocupados pelo topo do serviço público, pessoas que ganham mais, que têm mais escolarização. E, no final das contas, quem é de fato atingido são os setores médios e os setores pequenos. Por isso que eu digo sempre, o governo fala grosso com o andar de baixo, são os pequenos, e fala fino com o andar de cima do serviço público. É a história do tubarão e do peixinho. Mas veja, Margarida, se o objetivo do governo fosse enfrentar privilégios, resolver problemas graves, entre outras medidas, tinha que estar previsto a regulamentação do extrateto. Nós temos diversas pessoas que recebem acima do teto de 40 mil por mês. Agora, esse projeto do extrateto foi aprovado pelo Senado, está na Câmara, já pronto para votar, e o governo não se mexe para votar isso. Ou seja, o objetivo central, de fato, não é reduzir privilégios. Outra coisa que a reforma tinha que fazer é reduzir a distância entre as carreiras. Você tem no serviço público pessoas que ganham um salário mínimo e tem pessoa que ganha acima de 40, 50, 60 mil reais. Então, o objetivo central não é, de fato, combater privilégios. Mas o que a reforma introduz de novo? A reforma introduz 4 modalidades de regimes estatutários. E essas 4 modalidades, elas se organizarão em 5 vínculos. Então, você tem o cargo típico de Estado, que a PEC não diz o que é, vai ser uma lei que vai dizer, e esse cargo típico de Estado são cargos que as pessoas ingressam por concurso público, quem tiver nesse cargo tem estabilidade e a pessoa se aposentará com a aposentadoria própria, pelo regime próprio de previdência, que é uma aposentadoria melhor. Mas vai ter uma mudança aí, como vai ter para as outras áreas. O concurso público, tal como ele é organizado hoje, ele deixará de existir. Então, hoje você presta uma prova de múltipla escolha, uma prova subjetiva, às vezes tem prova oral e prova de títulos, então é aprovado no concurso público. Agora não. Depois que você fizer tudo isso, você entra numa etapa classificatória e você passará a ocupar um vínculo, que é chamado de vínculo de experiência. E por 2 anos, para cargo típico de Estado, você vai trabalhar e no final de 2 anos, só os melhores serão aprovados. Então, se são 200 vagas, passarão pelo vínculo de experiência 300 pessoas, por exemplo, e no final os 200 melhores terão de fato o cargo e os outros serão descartados. Então, essa é uma mudança grande, profunda. Outra modalidade de vínculo é o que eles estão chamando de vínculo por prazo indeterminado. E o vínculo por prazo indeterminado reunirá o grosso do serviço público. Porque nos cargos típicos de Estado, a lógica é os cargos jurídicos de advogado, de procurador, os cargos de fiscalização, como os auditores fiscais, os cargos policiais, como delegado, policial civil, já que os militares estão fora. No vínculo por prazo indeterminado, é o grosso do serviço público, tanto servidores administrativos, como os professores, como grande parte das outras pessoas. E esse vínculo por prazo indeterminado não tem estabilidade. Não tem estabilidade. A administração pode demitir essas pessoas de acordo com seus interesses. Para estados e municípios, a PEC permite que essas pessoas também não tenham previdência própria, se aposentarão pelo regime geral de previdência. E para você adquirir esse cargo, que é sem estabilidade, você também tem que ser aprovada nessa primeira etapa do concurso público, depois passar por um vínculo de experiência, de 1 ano no caso. Além dessas 2 formas, né, tem o chamado contrato por prazo determinado, que são os trabalhadores temporários. Hoje, eles são restritos a poucas categorias, muito poucas categorias. Pela PEC, isso será profundamente ampliado. E um outro vínculo que é o cargo de liderança e assessoramento, parecido com o que nós temos hoje, cargo de comissão de confiança. Mas veja qual é a lógica aqui, e acho que a deputada explicitou isso para a gente, eu quero só reforçar. A lógica, pessoal, é garantir estabilidade e aposentadoria própria apenas
para as carreiras típicas de Estado. Essa é a lógica toda. Para as outras categorias, todas, ficará ou vínculo por prazo indeterminado, que pode ser demitido, ou contratos por prazo determinado, que são os temporários. Veja, Margarida, qual é a razão da estabilidade, né? As pessoas falam, a estabilidade é uma luta corporativa, é uma luta do servidor. E isso, na verdade, não está correto. A estabilidade surge em 2015, entra na Constituição de 1934 e ela vai para a Constituição exatamente porque a cada ciclo de governo as pessoas eram demitidas e o serviço público começava do zero. Então, existem razões para isso. A estabilidade é um direito do servidor, mas ele é fundamentalmente um direito da sociedade, né? Para viabilizar os serviços públicos. Eu sempre sintetizo dizendo o seguinte, o servidor público é um servidor do Estado brasileiro ou é um servidor do governo de plantão? Porque se ele for um servidor do Estado brasileiro, ele precisa ter continuidade. E nós estamos vendo agora, recentemente, né, os fenômenos das chamadas rachadinhas, né? O senador Flávio Bolsonaro envolvido na rachadinha. O que é a rachadinha? A rachadinha é um servidor que não tem estabilidade, não tem garantia, não tem autonomia, e ele racha o seu salário com o político. Então, o político que não tem compromisso público, né? Então, perceba que o servidor público estável, ele dificilmente vai fazer rachadinha. Essas características são para outras categorias. Eu finalizo aqui chamando muita atenção dos nossos atuais servidores públicos. Não é verdade que a PEC somente atinge os futuros servidores. A PEC atinge os atuais servidores e o faz de duas maneiras centrais. Uma primeira maneira é o seguinte, agora a avaliação de desempenho ela vai valer, segundo a PEC, ela vai ser profundamente alterada e todos os governos, né, o federal, o estadual e o municipal, têm que fazer avaliação de desempenho. Mas, infelizmente, a PEC não estabelece nenhuma diretriz sobre isso. Não diz quem fará a avaliação, quais serão os critérios, como isso se dará. Ou seja, de novo, o cheque em branco. E a avaliação de desempenho, se for o desempenho suficiente, o servidor estável, atual, pode sim ser demitido. E tem uma outra modalidade em que a PEC atinge todos os servidores e certamente atingirá os servidores públicos de Juiz de Fora, pegará os servidores públicos do Distrito Federal, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Brasil todo, que é o seguinte, a PEC introduz algumas proibições lá na Constituição. Uma proibição que a PEC introduz é a seguinte, não pode ter redução de jornada do servidor sem redução de salário. Ou seja, pode ter redução de jornada desde que tenha redução de salário. Então, a irredutibilidade do salário do servidor se quebra com isso. Ela diz, não pode mais ter licenças prêmios. Pessoas que às vezes ficavam 5, 6, 7 anos ganhavam a licença prêmio, não pode mais. Não pode mais incorporar na sua carreira valores em função da antiguidade. Tem gente que é promovido por antiguidade, outras por merecimento. No caso, não pode mais incorporar por antiguidade. E não pode mais incorporar funções ou cargos comissionados, funções ou cargos de comissão por valor da remuneração. Mas isso tudo, Marcos, pega os atuais servidores, segundo a PEC, pega os futuros. É verdade, pega os futuros. Mas lá, Margarida, no artigo 2º e no artigo 3º está dizendo o seguinte, não atinge os atuais servidores desde que eles tenham uma lei própria que organiza a carreira e desde que o governo não mande um novo projeto para alterar a lei atual. Ou seja, se a PEC quisesse realmente não atingir os atuais servidores, estaria dito lá, essas mudanças não se aplicam aos atuais servidores. Mas ela não diz isso. Ela diz, não se aplica aos atuais servidores que têm lei própria ou não se aplica aos atuais servidores que não houver mudança na carreira. E depois que a PEC ser aprovada, todas as carreiras passarão por mudanças para poder se ajustar aos termos da PEC. Ou seja, não é verdadeiro a tese de que a PEC não atinge os atuais servidores. E eu finalizo dizendo que a PEC tem muitos problemas. Num debate maior a gente poderia aprofundar isso. Mas um dos problemas é que ela concentra na mão do presidente da República uma série de poderes novos. Se aproxima muito daquilo que o Vargas queria lá no Estado Novo, né? O Estado Novo de Vargas. Um colega aqui do Senado até fala de Estado Novo bolsonarista. Por exemplo, Margarida, isso é bem grave. Hoje,
Quando o presidente é eleito, ele manda uma MP de reorganização do governo no Congresso. E até porque vai passar pelo Congresso, ele pensa 2 vezes antes de mudar os órgãos. Com a possibilidade de reorganizar tudo por decreto do presidente da República, ele pode extinguir conselhos de participação popular, ele pode extinguir órgãos públicos, ele pode extinguir uma série de equipamentos públicos, inclusive um instituto, uma escola, inclusive uma autarquia, desde que não haja aumento de despesa. E isso é muito grave. Eu concluo dizendo que é preciso reformar, mas não podemos deixar destruir. A avaliação de desempenho é fundamental que seja regulamentada, mas nós não podemos ter uma avaliação de desempenho sem critérios objetivos, porque tudo isso viraria uma grande caça às bruxas aos servidores públicos. Nesse sentido, é fundamental que as pessoas se informem, tenham consciência e resistam a esse desmonte do estado de bem-estar social construído em 88. Estou à disposição para os debates, Juliana. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcos Rogério. Margarida, deixa a gente ver aqui como é que nós estamos com o tempo. Acho que a gente ainda tem 15 minutinhos aqui. Acho que dá para a gente fazer algumas das perguntas que estão aqui. A primeira delas é, o Marcos falou um pouco, mas como é que vai ficar o concurso público no final das contas? Ela tem essas etapas que o Marcos falou, mas a gente vai continuar tendo para todas as carreiras que já estão hoje regidas por lei, elas vão entrar nesse mesmo formato que está dito, ou que está posto com processos, ou não? Ou esses concursos, eles vão continuar seguindo, visto que tem lei própria para a sua carreira, os critérios previstos hoje? Quer fazer mais de uma? E aí a gente responde? Bom, eu tenho algumas aqui. Então, a próxima são os atuais aposentados, como é que eles ficam? Eu tenho uma pergunta dessa. Eu tenho perguntas que são um pouco mais específicas, que eu acho que talvez seja o caso da gente fazer a pergunta e responder mais diretamente, que olha só, a Daniela Matos, ela nos pergunta o seguinte: sou servidora do Judiciário atualmente. Caso a proposta seja aprovada com o fim do regime único, em eu sendo aprovada em um novo concurso público, qual vai ser meu regime? Eu serei seletista ou me enquadrarei em um outro regime? Ela já é servidora e pode querer fazer um concurso para um novo concurso. Nesse caso, ela leva o regime que ela tem ou ela leva o próximo? Deixa eu ver, acho que o vínculo de experiência está meio nebuloso. Alguém pediu, Pedro Machado, pediu para a gente explicar um pouquinho melhor sobre o tema do como é que ficam o vínculo de experiência. A Ana Carolina Freitas, ela pergunta como os concursos públicos serão alterados. Tem previsão de reduzir o número desses concursos, a quantidade de concursos, como é que vai ser, né? E o Robson, ele nos pergunta se eu tenho a impressão de que o cargo público poderá virar um objeto de barganha. Existe esse risco? Eu acho que por agora é só, porque já fiz muitas, hein? Eu tenho aí umas 6 perguntas para vocês. Margarida, talvez eu responda a parte mais estritamente técnica, né? E aí eu passo para você. Você deveria emendar nessa fala sua, que você já colocou a questão de uma forma bastante específica. Eu acho que essas perguntas são melhor dirigidas a você, que você é advogado. Se eu fosse terraplanista, eu poderia também receitar cloroquina para todos, mas como eu não sou, é melhor você responder. Perfeito. Então, concurso público. O concurso público passará a ser... vai continuar, mas ele vai ter 2 etapas. A primeira etapa é o que nós conhecemos hoje por concurso público, mas ao invés dele aprovar as pessoas, ele classifica. Depois as pessoas entram no chamado vínculo de experiência. Se for cargo típico de Estado, tem que ficar 2 anos. Se for cargo por prazo indeterminado, tem que ficar 1 ano. E depois desse prazo, os melhores, então, serão efetivamente aprovados. Então, o concurso público passa a ter 2 grandes etapas. E 2 anos, então, para eu saber qual é a minha classificação, no final das contas, eu preciso esperar 2 anos. 2 anos para quem vai ocupar cargo típico de Estado, por exemplo, um delegado, um advogado. Mas se for cargo administrativo ou um cargo de professor,
cargos que não estão no topo do serviço público, aí é 1 ano. Mas o que é central aqui, e eu acho que diversas pessoas perguntaram isso, é o seguinte: a forma de acesso à administração pública e ao serviço público passa a ser exceção para o concurso público. A forma de acesso, por exemplo, a terceirização de serviços, que hoje já pega todos os setores de vigilância, o setor de informática, o setor de serviços de limpeza. Essa terceirização ela já é uma forma de ingresso no serviço público que não por concurso. Aí você tem o contrato temporário, né, que é o que vai ser amplamente difundido, que por ele também é seleção pública. Você tem o prazo indeterminado, que apesar de ter concurso público, a pessoa não tem estabilidade. Agora, veja, Margarida, uma coisa muito grave da reforma e que tem me causado especialmente preocupação. De acordo com a reforma, o governo, o presidente da República, ou o governador do estado, do DF ou do município, pode celebrar termo de cooperação com a iniciativa privada, com uma associação, pode ser até uma empresa, não está claro aqui ainda, e por esse termo, por esse instrumento de cooperação, ele transfere para o privado um serviço público. E nessa transferência ele pode dar estrutura e pode dar, inclusive, os servidores. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem uma escola. Isso acontece muito nas periferias, em São Paulo, eu vivi isso de perto, no Rio de Janeiro. Essa escola, por alguma razão, o governo entende que essa escola seria melhor gerida pela iniciativa privada. Nada impede que ele transfira essa escola para a iniciativa privada e transfira o prédio, o equipamento. Então, ou seja, é um serviço público sendo realizado pelo privado. Mas esse convênio também permite que a parceria seja feita para que o privado forneça trabalhadores para o setor público. Então, ao invés de contratar por concurso público, eu contrataria nessa modalidade, o que é, na minha opinião, muito grave. A pergunta da Daniela, Daniela, não há, depois que a PEC for aprovada, ela zera o jogo. Então, para ingressar no serviço público, seja você já ocupante de uma carreira ou não, você vai ter que se enquadrar nos objetos da PEC. E, por exemplo, pego a carreira de professor, que normalmente tem lei própria. O fato de ter lei própria e que prevê o ingresso para o concurso público não garante nada, porque a lei vale menos que a Constituição. Então, a lei do magistério vai ter que ser adaptada à nova mudança na Constituição. Ou seja, todas as carreiras, independente de ter lei própria ou não, só poderão ser ocupadas por pessoas que se enquadrem nos termos da Constituição. A lei vai valer para tudo e para todos. A lei não, a mudança na Constituição vai valer para tudo e para todos. Margarida. Eu acho que o Marcos, de uma forma muito sintética e muito precisa, caracterizou o que é de fato uma enorme ameaça. No que diz respeito a esse processo de avaliação de desempenho, que inclusive ele nos mostrou que vai alcançar os atuais servidores, como nada disso está absolutamente regulado, você introduz uma quantidade de subjetividade que pode ser um risco político. Por exemplo, você pode suprimir aqueles que lideram greve no setor público, você pode afastar aqueles que questionam determinadas decisões políticas. Então, nós, na verdade, vamos ingressar num período em que vai prevalecer a discricionariedade e a autocracia. Acho que a forma mais expressiva da representação dessa situação é exatamente a concentração desses poderes na mão do presidente da República, que poderá, por decreto, reorganizar o Estado na sua dimensão estrutural. Então, isso eu acho que é uma coisa muito grave. A questão da estabilidade, ela foi uma conquista na Constituição de 88, eu quero lembrar a vocês, para responder, inclusive, à situação imediatamente anterior, que foi no governo militar, em que muitos servidores públicos foram demitidos, foram cassados, foram afastados por razões políticas, por discordarem
ou por combaterem a ditadura. Nós agora vamos normalizar uma situação como essa? Sabe-se que no serviço público encontra-se uma fonte muito forte de críticas ao atual governo. Encontra-se no serviço público um movimento muito vigoroso de resistência aos desmandos desse governo. Inclusive, quero lembrar no Ministério da Saúde, nesse período aí da loucura da cloroquina, os servidores estáveis se manifestaram contra esse tipo de politização de decisões tão relevantes para toda a população brasileira. E eu quero dizer mais, que há coisas que estão mal postas, porque desde 2003 os servidores públicos atuais já aposentam contribuindo para um fundo de previdência, para o Funprev, tá certo? Então, dizer essa coisa dos 59 anos, 109 anos, sei lá quantos anos, isso é outra lenda urbana que precisa de ser desmistificada. E, por último, eu acho que uma das coisas mais graves que o Marcos Rogério mencionou é essa possibilidade de privatização extensiva do Estado brasileiro, entregando à iniciativa privada atividades que hoje são prerrogativas do poder público. E eu acho que isso é uma coisa muito grave, porque eu pergunto, a quem cobraremos responsabilidade? Você hoje tem um estatuto do servidor público com condições éticas muito precisas, muito explícitas. Agora, se quem vai fazer, quem vai executar as políticas públicas, ou são servidores por prazo determinado, ou, que na verdade é o nome bonito para precários, tá certo? São os precários. Ou serão aqueles que foram contratados por uma prestadora de serviço, mais ou menos o molde do que hoje a gente tem a terceirização, e eu pergunto, a quem vamos reclamar? De quem cobraremos responsabilidades? Quem responderá pelo erro administrativo? Não estou nem falando do crime, estou falando do erro. Quem vai responder pelo erro administrativo? Então, eu acho que, por todas essas razões, por destruir o funcionalismo como um acervo de conhecimentos públicos sobre o país, a memória do país. E também por desqualificarmos os servidores e colocá-los sob a égide do favorecimento político e, portanto, tornar todo mundo mais ou menos vulnerável a uma rachadinha, eu acho, francamente, que levar esse processo adiante é depravar, é degradar aquilo que já conquistamos e que eu acho que seria um crime prosseguir nesse caminho. Muito obrigado aí pela sua atenção. Imagina, a gente tem mais perguntas, acha que acabou aqui? Tá uma maravilha. A gente tem a Ana Carolina Freitas, ela pergunta se haverá uma regra de transição prevista. E aí o Patrick Araújo pergunta bem especificamente para a senhora deputada Margarida, se você que já teve experiência como gestora, você acha que essa PEC ela vai ter impacto na qualidade dos serviços que são ofertados para a população? E a Gláucia Carvalho, ela é professora e ela está perguntando se, por acaso, ocorreu uma cassação de um cargo público desses, por motivos políticos, como a gente mencionou a possibilidade agora. Será que o servidor pode judicialmente se entrar com um recurso e pedir para que tenha a reintegração do seu cargo? Juliana, talvez eu responda e faça as minhas considerações finais, né, porque o nosso prazo estourou e a Margarida feche. Eu fiquei de uma resposta para dar. Para quem me perguntou sobre os aposentados, em princípio não há nada na PEC que atinja diretamente os aposentados atuais. Então, até que a gente, pelo menos por enquanto, há uma certa tranquilidade.
vai atingir os aposentados no sentido de que eles procurarão serviços públicos, e serviços públicos terão dificuldade na sua prestação, na sua qualidade, mas diretamente não atinge. O que a Gláucia pergunta, sim, Gláucia, qualquer arbitrariedade e ilegalidade que exista, você pode recorrer ao Poder Judiciário, inclusive por meio de mandado de segurança e tudo mais. Mas mais importante do que isso, é fundamental a gente prevenir, né? Por isso que é tão importante a participação no processo de discussão. E, aliás, eu queria até perguntar para a Margarida, eu como advogado, as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas simples, né? O que nós podemos fazer para ajudar nesse debate e evitar que o mal maior aconteça? E eu finalizo aqui, a título de consideração, respondendo a Ana Carolina, diferente da reforma da Previdência, nós não estamos falando não há previsão de regras de transição. O que está previsto é o seguinte: depois da PEC, serão aprovados diversos projetos, tanto no nível federal, como no nível estadual, municipal e distrital. Então, é muito importante que o tema da reforma administrativa entre no debate para a prefeitura, porque esse ano nós temos eleições em todos os municípios do Brasil. É importante conversar com os candidatos a prefeitos, candidatos a vereador, para saber qual é a posição deles sobre o tema e, eventualmente, tirar deles compromisso, porque será o próximo prefeito ou prefeita que vai liderar esses projetos de lei lá na Câmara de Vereadores. E isso vai depender, a vida dos servidores dependerão muito disso, servidores municipais. E, Margarida, olha que dado interessante. O governo federal diz que tem muito servidor federal, né? Mas no Brasil, 60% dos servidores, eles são municipais, servidores ou empregados públicos. 60%. Alguma coisa como 28% é servidor estadual e 12% é servidor federal. Então, veja, o grosso do serviço público, dos servidores e empregados públicos que serão afetados por essa PEC, estão nos municípios. E são servidores que, em regra, recebem menos salário, muito menos em relação aos estaduais e federais, e que são servidores que estão lá na ponta, prestando serviço público diretamente à população. São assistentes sociais, são servidores administrativos, são professores e professoras, são enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, enfim, todo mundo que está na ponta respondendo pelo serviço público. E aí, veja que outro dado importante, né, Margarida? Você mencionava a comparação do Brasil com países desenvolvidos. Quando você compara com os países que integram a OCDE, né, que é uma organização de países medianamente desenvolvidos ou muito desenvolvidos, quando você compara o Brasil não possui mais servidores públicos do que esses países, muito pelo contrário. Se você compara com a população, por exemplo, qual é o número de servidores em relação à população desses países, o Brasil possui 5,6% da sua população vinculada ao serviço público. A média da OCDE, que envolve Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, Alemanha, a média da OCDE é de 10%. Ou seja, nesses países tem o dobro de servidores públicos do que tem o Brasil. Quando você compara o número de servidores públicos com o conjunto de trabalhadores desses países, né, com a força de trabalho, o Brasil tem 12% da força de trabalho vinculada ao setor público. Na França, são 20%. Na Itália, 17%. Na Noruega, 35%. Então, o Brasil está muito, muito, muito abaixo da média da OCDE. E é por isso que o Banco Mundial, que é um organismo multilateral de viés liberal, né? Assim, evidentemente liberal, vive propondo consenso de Washington e várias outras agendas liberais. No relatório do Banco Mundial, que trata sobre o serviço público brasileiro, o relatório se chama Um Ajuste Justo, ele conclui que não há excesso de servidores públicos no Brasil. Exatamente porque falta, na verdade, servidores públicos. Nós estamos vivendo a crise do INSS. As pessoas estão penduradas, esperando que o seu auxílio-doença, a sua aposentadoria por invalidez, a sua aposentadoria seja concedida e não tem servidores para analisar o pedido. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos montanha de pedidos e não tem servidor para analisar. E eu finalizo relembrando a Margarida, né, e relembrando todos que nos acompanham, a Juliana, que nossa mediadora maravilhosa, que em 2017 ou 2018, um fiscal do IBAMA multou o então deputado Jair Bolsonaro por pesca ilegal. E quando o Bolsonaro virou presidente, esse
servidor do IBAMA, ele tinha um cargo, uma função de confiança lá. Era um servidor estável, tinha uma função de confiança. Qual foi o primeiro ato do presidente da República? Determinar que esse servidor perdesse a função de confiança. Imagina se ele não tivesse estabilidade. Se esse servidor não tivesse estabilidade, sabe onde ele estaria hoje? No olho da rua. Porque a estabilidade, na verdade, é uma garantia do cidadão de que a coisa certa vai ser feita. Nós precisamos repensar as metas de desempenho para garantir que todo mundo trabalhe com muito afinco e muita dedicação, mas nós não podemos tomar todos os servidores por pessoas ruins que não têm nenhum compromisso com o serviço público. Muito pelo contrário. Eu agradeço imensamente a sua participação, Margarida. Nós aqui admiramos muito o seu trabalho, consideramos você uma das parlamentares mais sérias e combativas, com um profundo conhecimento sobre essa matéria, e para nós é uma grande honra ter você aqui com a gente. E, Juliana, muito obrigado e parabéns pela mediação. Margarida, você pode responder ao Patrick e a Carolina, que também já tinha feito a primeira pergunta, a Ana Caroline, ela também reforça no mesmo sentido do impacto disso na prestação de serviço público. Então, a sua resposta é para os dois. Olha, eu quero, Juliana, ao tempo em que eu manifesto também a minha honra e a minha satisfação de estar aqui conversando com vocês e aí na companhia de um jovem tão brilhante e tão qualificado quanto o Marcos Rogério, e você também, que coordenou a nossa live de uma forma tão amável e tão leve, tão agradável. Quero dizer o seguinte, claro, eu não tenho nenhuma dúvida que o impacto dessa reforma será muito negativa para a sociedade. Não é negativa para os trabalhadores. Também será negativa para os trabalhadores, como o Marcos acaba de ilustrar, pela possibilidade de virem a ser perseguidos tiranicamente. Por exemplo, essa ação de desmerecer um trabalhador porque ele cumpria o seu dever, é só mesmo um Bolsonaro que é capaz de protagonizar uma ação tão condenável, tão horrorosa. Então, nós precisamos, para a bem da sociedade, que os trabalhadores estejam assegurados das condições de cumprir aquilo para o qual eles existem. Mas eu vou focar as minhas palavras finais na questão política. Eu acho, e aí o Marcos foi muito preciso e importante em relevar que a maior parte do peso dessa mudança vai acontecer nos municípios. Tá certo? E aí, Marcos, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que considerar o quanto é histriônico esse governo. Porque eles têm, na verdade, no Congresso, um bolsão de apoio conservador que, independente de apoiá-los, digamos, nos seus valores mais histéricos, os da Damares, esses eu acho que o Rodrigo Maia, por exemplo, não dá asas a esse tipo de posicionamento. Mas, do ponto de vista da política econômica, está claro qual é o lado da atual legislatura. A atual legislatura se alinha com o mercado, com uma visão absolutamente dogmática no que diz respeito ao mercado. Então, eu estou dizendo isso porque, para operar sobre os 12% trabalhadores públicos federais, você terá essa facilidade. Agora, Marcos Rogério, entregue isso às câmaras de vereador, os funcionários dentro das audiências, olhando para os vereadores, gritando com os vereadores. Estou para ver isso acontecer. Então, sabe como é que isso se chama, meus amigos e minhas amigas? Fraude. Isso é um aceno ao mercado que tem o efeito de desconstruir o Estado brasileiro, mas correndo o risco desse estrangulamento na sua implementação. Há espaço para revermos isso? Eu acho que temos. Primeiro, isso não vai tramitar, eu acho que esse ano, por uma razão muito simples. Nós estamos entrando no processo das eleições municipais.
Essa semana, por exemplo, já não teve sessão na Câmara. Aí tem o Covid do presidente Rodrigo Maia, mas você também tem uma outra coisa, que é o fato de os políticos, nesse momento, estarem fazendo política. Os que são candidatos e os que são apoiadores de candidatos nas eleições municipais. Então, acho que temos um espaço para fazermos o que vocês estão fazendo aqui, de uma forma bem pedagógica. E eu acho que a fala do Marcos foi muito explicativa, muito clara. É necessário que as pessoas saibam qual é o risco que nós estamos correndo, que elas tenham absoluto entendimento. Se elas têm, elas se mobilizam e operam. Tem um exemplo recente, que foi a conquista do Fundeb. O Fundeb passou contra o desejo da presidência da República, que inclusive armou um processo de obstrução durante a tarde. A votação começou de noitinha, era para ter começado pela manhã, mas os deputados acabaram votando quase por unanimidade. 7 pessoas apenas votaram contra o Fundeb, porque receberam uma inundação de mensagens no seu Zap, nos seus e-mails, nos seus telefones públicos dentro do Congresso. Então, eu acho servidores públicos, trabalhadores públicos brasileiros, população brasileira. É preciso vocês se darem conta de que o que está ruim pode piorar flagrantemente. Então, vamos nos mobilizar e resistir pela pressão política, para que esse projeto não camine, para que esse projeto não prospere, para que, na melhor das hipóteses, esse projeto sequer venha a ser pautado. E, com isso, eu manifesto mais uma vez a minha imensa satisfação e honra de ter participado desse webinar e me colocar à disposição para algum outro assunto que vocês queiram, no futuro, debater, e dizer que vocês acabam de oferecer uma contribuição muito importante à sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada Margarida Salomão. Muito obrigada, Marcos Rogério. Foi uma hora muito maravilhosa. Passou tão rápido que a gente nem viu, né? Discutimos aqui os impactos dessa reforma que vai atingir o serviço público antes do servidor público. Descobrimos que os concursos públicos passaram por uma transformação gigante e as coisas podem ficar muito pior, como disse a deputada, né? Então, gente, muito obrigada. Esse foi o primeiro webinar de uma série que será feita todo mês, mensalmente. A gente vai pautar, o escritório Marcos Rogério e Jonas Moretti vai pautar todo mês um tema de relevância para a sociedade, trazendo pessoas maravilhosas, como a deputada Margarida, para poder discutir, debater, aprofundar, para que a gente tenha elementos para argumentar e defender os nossos direitos e nossos interesses. É isso, muito obrigada e até a próxima.